Gênesis 1, 27. Então, nosso tema, nós estamos caminhando nessa manhã, na importância de ouvir a voz de Deus, mas claro que é um assunto importante de ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele pensa, mas o contraponto disso, ou a consequência de você ouvir a voz de Deus, Deus fala para aquele que está disposto a obedecer. Amém? Então, como é que você atrai a voz de Deus? Um coração que diz: Deus, o que tu disseres eu farei. É interessante o tempo de restauração que a Ruth experimentou, simplesmente por ter dito: eu vou onde tu for, o teu Deus é meu Deus, onde tu pousar eu pouso, onde tu fizer eu faço. Consagrou a vida dela. Amém. Totalmente. Não sou mais eu, quase. E ela dedicou a vida dela para servir a sogra. Amém. E ir onde ela tinha que ir. Então é interessante esse nível de consagração na nossa vida, onde nós somos dispostos. Deus, eu estou disposto, eu consagro a minha vida. A voz de Deus ela opera nesse lugar, amém? Na sarça ardendo, na lugar santo onde você tira a sandália dos teus pés, onde o Deus do universo vai falar com você e você vai dizer sim, Senhor. Amém? Qual é o sentido de Deus falar com você se você diz não? Você diz não, você diz não, não, assim não, eu prefiro assim. Qual é o sentido? Amém? Não faz sentido nenhum de nós queremos que Deus fale conosco se nós vamos selecionar o que nós fazemos. Então, se Deus fala com aquele que diz sim antes de ele falar. Amém. Essa é a realidade. Amém. Não importa o que Deus disser, porque você confia nele. Você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Ou seja, o teu servo está pronto. Então, quando você diz ele é Senhor e o teu servo ouve, ele pode falar o que ele quiser, porque eu vou fazer o que tu queres. Amém. E esse é o treinamento da nossa vida. O nosso treinamento é aprender de novo a levar a sério o que ele diz e não o que o diabo sugere, o que esse mundo sugere. Amém. Nós estamos sendo retreinados a viver pela voz de Deus. Então só existem essas duas opções: obedecer a Deus ou você está obedecendo a alguém. A tua carne, o mundo, o sistema, o diabo. Jesus disse para os religiosos: vocês têm um pai, vocês satisfazem o desejo do pai de vocês, que é o diabo. Amém. Por quê? Vocês obedecem a Deus. No momento que vocês rejeitam a Deus, vocês estão obedecendo a outros. Então, a vida toda nessa terra tem a ver com essa realidade, onde Deus nos criou, nós somos dele, ele é Senhor, amém? Ele é o Criador. Foi ele quem nos fez e dele somos. Nós somos o povo dele. E em Gênesis, na criação, foi ele que nos fez. Então, na criação, versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher criou. Meu irmão, que bênção! Nós fomos criados por Deus. Foi ele quem me fez, amém? Ele me fez, ele me forjou, ele montou a minha vida, meu cérebro, ele sabe, amém? Ele sabe como eu sou, o que eu ajo, o que eu gosto, ele conhece, amém? Então, é quase que inerente, ou é quase que a consequência imediata de nós reconhecermos a bênção que é Deus ter nos criado, é dizer assim: Deus, tu me criou pela tua palavra, continua falando, amém? Continua falando. E a primeira coisa que o homem ouviu foi a bênção de Deus. Amém. Versículo 28, e Deus os abençoou e disse, Deus falou. Primeira coisa que um ser humano ouviu foi Deus abençoando ele. Amém. Esse é o coração de Deus. Amém. Primeira coisa que entrou no nosso ouvido, a bênção. E disse, Deus abençoou falando. Então, Deus falou algo.
A bênção está na voz dele. E ele disse, sede fecundos. No momento que Deus diz, sede fecundos, a voz dele carrega o poder para você ser fecundo. Amém? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, então, Deus está abençoando a criação que ele fez. Eis que vos tenho dado as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, as árvores em que dá fruto, que dê semente, isso vos será para o mantimento, e todos os animais, taraná, isso também será para mantimento, e assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém. Ou seja, Deus, somos feitura dele. Amém. Foi ele quem nos fez. Dele somos. E ele viu que era bom o que ele fez, e ele falou para ti, ser uma bênção, te abençoou, amém? Ele abençoou, ele falou bem, ele falou algo, amém? Bênção é o coração, a vontade de Deus é a tua bênção. A palavra de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, ela é bênção para nós. Então, quando nós lemos o texto de Deuteronômio, se atentamente ouvires a palavra de Deus, tendo cuidado de cumprir a voz de Deus, os cumprimentos de Deus, os estatutos de Deus, as instruções de Deus, isso significa bênção. Porque foi isso desde o início que aconteceu. Ele fala bênção. Amém? O homem caiu, o homem escolheu desobedecer. Não come dessa árvore. Amém. Uma coisa simples. Amém. Não, dá para comer que não vai acontecer nada. Meu irmão, desobediência tem consequências. Não acha que você pode desobedecer a Deus e não acontecer nada. Se nós lemos Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos são bênçãos. Lê os outros 50 e tantos versículos que tem. São 3 vezes mais de maldição. Se, porém, vocês não obedecerem a Deus e forem atrás de outros deuses, virão sobre vocês todas essas maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás. Amém. Obediência e desobediência. Então, as coisas ruins que acontecem no mundo foram fruto da desobediência e nada de novo para nós, porque Deus disse não come, ele comeu e entrou o pecado, maldição entrou. O pecado, a maldição, o estrago estragou. Amém? E aí, o povo começou a buscar Deus, viu o estrago que era, e Deus achou um homem, Abraão. Amém? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo que você tem e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. Amém. Adão desobedeceu. Abraão obedeceu a voz de Deus. Amém. Qual é? Você percebe? Você vai achar um fator comum. A vida é obediência ou desobediência. Obediência, sempre. Amém. Por quê? Deus fala, e a palavra de Deus é para todas as áreas da nossa vida, todo o tempo. E nós precisamos levar um pouco mais a sério esse assunto. De achar que você pode desobedecer a Deus e ter a bênção dele. Porque o que acontece? Deus falou algo. Então a bênção de Deus está disponível para alguém agarrar ela. Amém? Ele foi falado. Amém? Então é como se Deus falou algo para Abraão
E ele falou algo para Adão, ele falou algo para Noé, depois do dilúvio. Ele, de novo, proclamou a bênção. A primeira coisa que Noé ouviu depois do dilúvio foi bênção. Aí você vê Abraão, a bênção estava sobre ele. Isaac estava sobre ele. Amém. José, favor dele, a bênção dele. Entendeu? Então você vê, Deus não mudou o coração dele. Ele, quando criou o homem, ele criou o homem para ser abençoado. Amém. Amém? Amém. Porque foi logo no início, foi a primeira coisa que ele disse. Ele criou o homem e o abençoou. E continua valendo. Então o que acontece? O homem desobedece a Deus e experimenta a ausência da bênção, vamos dizer assim. Maldição e problema. E cada vez que você se rende a Deus e faz o que Ele diz, você entra de novo debaixo da bênção. Amém? Então nós lemos, e é interessante como é. Você tem que escolher, e a Bíblia fala, escolhe o que você quer, bênção ou maldição. Teve um evento na história de Israel, quando Deus instruiu o povo, algumas das tribos, alguns representantes da tribo vão subir no monte tal, e a outra vai subir no monte tal. Esses que vão subir lá vão ficar falando a benção, a benção, a benção, 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 e esses aqui vão a maldição. E você está no meio do caminho, certo? Isso é maldição. Se você desobedecer a Deus, vai vir praga, vai vir isso, vai vir a derrota dos inimigos, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E os caras falando, lá. E outro no outro monte dizendo, bênção de Deus na cidade, bênção no campo, e o povo no meio do caminho. E nós no meio do caminho todo dia, meu irmão. Amém? Todos os dias você tem que escolher, eu quero a bênção de Deus. Todos os dias você consagra a tua vida e diz, Deus, eu consagro a minha vida, eu entrego a minha vida, Senhor, para ouvir a tua voz. Eu quero a bênção, eu escolho a bênção, eu quero a bênção de Deus nesse dia. Eu quero a bênção de Deus na minha saúde, na minha casa, no meu estômago, nos meus olhos, no meu trabalho, nas minhas finanças, nas minhas decisões. Eu quero a tua bênção, Deus. Ele escolhe a bênção, daí o que acontece? Obediência, então, você escolhe, eu vou obedecer a Deus hoje. Eu vou fazer, Deus, ato contínuo. O meu coração está aberto para ouvir a tua voz e eu vou obedecer. Amém. A minha agenda, a minha vida, amém. Tudo depende de Deus. Amém. Deus, como eu reajo nessa situação? Surgiu uma notícia assim, o que eu faço, Deus? Você ora, conversa com Deus. Por que nós oramos? Porque algo acontece na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Então o que você faz? Você ora a Deus, lê a Bíblia e ora a Deus para saber o que eu faço nessa situação, porque isso aqui fugiu da minha alçada, eu não sei o que fazer, Deus. Esse assunto, surgiu um assunto novo, surgiu uma variável nova, surgiu uma situação nova, eu não sei o que fazer. Deus, o que eu faço? Você lê a Bíblia, você medita nas coisas de Deus, você dobra o teu joelho, você vai buscar Deus. Deus, o que eu faço? Consulta a Deus. E Deus diz assim, não faz nada. Amém. Mas você não pode murmurar, reclamar, amém, xingar. Amém. Você não pode, exatamente porque você está no meio de um processo importante, no vale que você precisa decidir, você sabe o que já não pode fazer. Amém. E aí você fica ali em fé, crendo em Deus. Deus, estou crendo na tua bondade, na tua palavra. E o que acontece? O que acontece? Deus pode falar com você através de um texto, ou Deus pode enviar um profeta. Amém. É dizer, não faz assim, faz assim. Amém. O teu coração, o que é agora? Você está vulnerável e você vai ter que obedecer a alguém. Alguém vai dizer alguma coisa para ti. Obedecer. Porque você não sabia o que você pediu ajuda e Deus falou, faz assim, e você diz, não, isso não faz sentido. Amém? Você tem que agora obedecer para aquela situação. E você tem que estar sensível à voz de Deus para não ficar, porque exatamente pela pressão do ambiente, do momento que você vive, que os teus sentidos estão confusos. A voz de Deus vai clarear para você e você tem que obedecer pela fé. Você não pode analisar o que foi dito e dizer, mas não faz sentido se eu fizer isso, porque fulano de tal é assim. Aí você está operando na confusão que você já se encontra. Amém?
A voz de Deus vem para limpar a confusão e te dar uma direção. Então nós estamos, meus irmãos, para vivermos nessa terra, nós estamos navegando por instrumentos, só. Você não pode confiar nos teus sentidos, no que tu sente, no que o rádio, no que as notícias dizem, no que a opinião da maioria diz, dos economistas. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, tudo diz ao contrário, mas Deus diz, confia em mim, vai por esse caminho. E você vai ter que... Amém? Porque o instrumento está dizendo. O que é navegar por instrumentos? O instrumento do avião, ele é técnico, ele é frio. Ele não está sujeito ao teu sentimento. Amém? Ele não está sujeito, ele diz o que ele diz, é um fato. Ele lê para você a tua altitude. Você acha, amém? Se você já voou, você sabe. Amém? Quando você está no meio das nuvens, você acha que está lá em cima. Quando vê, puf, o avião tocou no solo. Amém? Eu achava que estava mais alto. Amém? Ele tocou no solo já. Amém? Porque o teu sentimento e a tua visão, eles estão confusos, mas o altímetro não mente. Está dizendo que tu está nessa. Então o que você faz? Você vai ter que... E, meu irmão, esse é o desafio. É confiar naquele instrumento, mesmo que os teus olhos digam, nós estamos quase chegando. Não, mas ele disse que não está. Não, mas está, mas não está. Não, não vai dar certo. Vai dar certo. Deus diz assim, tudo vai dar certo, confia em mim. E você, não, mas não dá, olha só. Amém. E Saul, o que ele fez? Não, a pressão está vindo, nós vamos perder esse negócio. E ele foi lá e desobedeceu. Amém. A pressão da nossa vida nos faz agir de certa maneira e nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos crescer na prática da obediência. Se Deus disse que não vai fazer, eu não vou fazer. Amém. Sim, mas eu não sei o que fazer. Então não faz. Amém. Então Gênesis, você vira um pouco para Gênesis 12, aí você vê a história. Então, o povo, ou seja, a lógica é a mesma, ok? A bênção está na obediência. Amém? Obediência. Para o resto da vida, nós não vamos fugir dessa palavra. Amém? Ou você obedece a Deus, ou você obedece a alguém, ou você obedece a você mesmo. Eu confio na minha experiência, ou seja, ok? Você é escravo de você mesmo. Se você confia em você mais do que em Deus, amém. Pena. Fico chateado por você, amém, de ter essa conclusão. E você acha que você sabe mais que Deus. Amém. Lamento por você achar que você sabe mais que Deus. Não, o que eu posso fazer? Nós chegamos à conclusão que nós sabemos mais que Deus. Quando Deus diz, faça assim. Se Deus, mas tudo indica que não. Mas é um instrumento disso. Esse aqui, amém, é o nosso instrumento de voo. Amém? Amém? Instrumento de voo. É uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção. Amém? Então, da mesma maneira, é como se Deus está recriando as coisas e ele chama Abraão e diz assim, ora, disse Deus a Abraão, sai da tua terra. Assim, do nada, Deus aparece. Quem é esse Deus? Amém. Não tem nenhuma introdução. Deus aparece para ele e diz, sai da tua terra, da tua parentela, larga tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão assim, ok. Pessoal, olha só, ele vai conversar com a Sara, né, com a turma. Olha só, Deus me apareceu e mandou eu sair daqui. Para onde tu vai? Para uma terra que eu não sei onde é que é. Ele não me disse. Sim, tu caiu nessa. Se ele é Deus, ele tem que dizer para onde vai. Assim, imagina. Deus deu uma ordem. Meu irmão, o grande teste da nossa vida, Deus vai falar e você vai obedecer ou não. Ou você vai analisar o que Deus disse. Não, mas Deus, ponto sem nó, que está faltando alguma coisa. Não, Deus falou exatamente isso. Não faz isso, vai para lá, faz isso. Só
Isso. E nós precisamos, meu irmão, no mundo que nós vivemos, cheio de chantilly, e confete, e espuma, e coisa, e taraná, o que é que Deus disse? Faz isso? Faz isso. Amém. É muito rodeio, explicação, justificativa e tal. Amém. Precisa baixar a espuma e ficar assim, o que realmente Deus disse? Então faz exatamente o que Deus disse. Amém. É isso, esse é o nosso instrumento. Deus vai para uma terra que eu vou te abençoar. Amém. E ele diz assim, de ti farei uma grande nação. Eu vou te abençoar, Então, de novo, a primeira coisa que ele fala para Abraão é dizer, eu vou te abençoar. Me obedece, eu vou te abençoar. Ou seja, ele está iniciando uma jornada com Deus, e a primeira coisa que ele ouve, eu sou um Deus, eu quero te abençoar. É o coração de Deus é nos abençoar. Primeira coisa que Abraão ouviu, vem e me segue, porque eu vou te abençoar. Vou te fazer uma grande nação, vou te engrandecer o nome, e aí ele diz assim, ser uma bênção. Ou seja, eu vou te abençoar e seja uma bênção. Nós fomos criados para ser abençoados e para ser uma bênção. Não tem o que dizer ao contrário disso. Amém? Nós fomos criados por Deus. E, meu irmão, é interessante que nós andávamos nos nossos pecados e transgressões, no curso desse mundo, perdidos, amém? De problema em problema, de maldição em maldição, até que Deus, por sua graça, nos alcançou. Pela graça sois salvos. Ele nos resgatou de novo do lamaçal. Pela graça vocês são salvos. É um presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, ok? É um dom de Deus. Pois somos feitura dele. Nós fomos recriados por uma semente incorruptível. O que foi? Deus falou com você de novo. Amém? Essa é a pregação. O evangelho foi falado e Deus falou de novo. Ou seja, Deus falou para Adão, Deus falou para Abraão, Deus falou para José, Deus falou para Jacó no caminho e disse, anda comigo, não te desvia, segue comigo e eu vou andar contigo durante todo o processo. Deus falou de novo. Eu vou te abençoar, tu vai voltar por essa terra, vai ser bênção sobre a tua vida. Ou seja, a voz de Deus é o coração de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, implica bênção para você. Amém. Você quer uma vida abençoada? Obedece à voz de Deus, porque na voz de Deus está a bênção tal. Então você tem que atentamente ouvir o que Deus diz. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. E não foi de qualquer semente que vocês foram gerar, mas uma semente incorruptível, da palavra de Deus. A palavra de Deus entrou no teu coração, e você é como se fosse lá no Éden, recriado, e a primeira coisa que você vai ouvir, seja uma bênção, eu quero abençoar a tua vida, amém? Boas novas, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção, amém? Ou seja, é de novo a mesma palavra. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, Deus quer recriar a tua vida, Deus quer falar de novo, esquece o que para trás fica, cobre, confessa onde você errou, deixa o sangue lavar o teu coração, e hoje, se você ouvir a voz de Deus, Deus tem um objetivo, abençoar a tua vida e que você seja uma bênção. Amém. Está na voz de Deus. Hoje. Amém. Como eu estava contando daquela senhora, 75 anos, consagrada para fazer o que Deus quer, para obedecer. Então, não importa a tua idade, amém? Não importa a tua idade, se você é jovem, pequeno, grande, amém? Não importa onde você andou. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endurece o coração, recebe a voz de Deus, e a voz de Deus implica isso. Eu quero te abençoar, e eu quero que tu seja uma bênção. Eu vou abençoar a tua vida, para que você reparta a bênção com os outros. Amém. Esse é o coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Então nós nascemos de novo, ok? Então eu nasci para ser abençoado. Eu nasci para ser abençoado. Amém. Tenho muito que aprender. Porque nós estamos com o nosso linguajar, a nosso pensamento, a nossa lógica ainda, ou seja, de carteirinha,
nós somos abençoados, chamados. Amém. E de prática, nós somos ainda com a velha natureza, amém, falando, porque Deus não me ama, porque Deus não quer, porque é difícil, é complicado, mais uma porta fechou, as coisas são pá, e a nossa boca, porque o que acontece? Fé, se você crê, você fala bênção, amém? Eu sou uma pessoa abençoada, amém? A minha casa é uma pessoa abençoada, amém? Tudo que eu tenho é abençoado, o meu dia vai ser abençoado, porque Deus, essa é a vontade de Deus, e eu falo a vontade de Deus. E quando você começar a falar e pensar e meditar e tiver íntegro, amém? Onde o que você pensa na tua mente, onde você está no teu coração, e o que você fala e o que você vive, tudo se alinhar, amém? Deus está operando, amém? O que Deus precisa olhar para nós é fé. É se existe a palavra dele sendo expressada pela nossa boca, pela nossa atitude, pela nossa maneira de pensar. Você está numa situação difícil, você diz assim, você vê, todo mundo sabe o estrago que está, e você diz assim, Deus proverá. E o teu coração alinha com tua mente e diz assim, Deus, é complicado tudo que eu tenho, mas eu estou escolhendo a bênção. Deus proverá, eu confio em ti, Deus. Ou seja, Deus detectou fé, fé no coração. Ele pode fazer o que for necessário. Amém. A gente não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus é capaz de fazer. Amém. Ele faz o que for necessário. Não te preocupa como isso se dará. Te preocupa em dizer, cumpre em mim, Senhor, faz. Se é isso que eu tenho que fazer, assim seja. Amém? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, amém. Deus estava abençoando Abraão e ele estava dizendo que eu vim depois, amém. Eu também vou ter a mesma bênção que Abraão teve, vai ser minha, amém. Gálatas 3, a mesma bênção. O que Deus falou para Adão, o que Deus falou para Abraão, o que Deus falou para Jacó, o que Deus falou para José, o que Deus falou para Isaac, o que Deus falou para Noé, o que Deus falou para tal, o que Deus falou, é a mesma coisa, é para mim também, é a mesma bênção, amém. O desejo de Deus, a vontade de Deus é a tua bênção, amém. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Fé é o que conta para Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Deus falou, Abraão creu e obedeceu. Isso é o que conta para Deus. Você levar a sério o que ele fala. Mas, pastor, eu não tenho da onde resolver essa situação. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho fonte. Eu não tenho nada. Não tem de onde vir. Mas Deus quer obediência. Amém? A vida na terra nunca tem... A palavra de Deus, o assunto da palavra de Deus não é sobre trabalhar, ganhar dinheiro, se autossustentar. Esse não é o assunto da Bíblia. O assunto da Bíblia é obedecer a Deus, confiar nele, saber que Ele vai cuidar de ti, fazer coisas impossíveis. Amém? É obedecer. Amém? O assunto é obediência a Deus, porque você acredita. E, meu irmão, esse termo obediência não é uma coisa ruim. É fazer o que Deus maravilhoso, supremo, grande, amém, eterno, cheio de amor, diz para você fazer. E você obedece. Amém? Amém. Não é ruim. Amém. É ruim para a arrogância do nosso coração, que diz, quem é tu para dizer o que eu tenho que fazer?
Amém? Ninguém me diz para mim o que eu tenho que fazer, mas a vida cristã é alguém dizer para você o que você tem que fazer. Amém? O cristianismo é alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Deus, através dos seus profetas, através da sua palavra, Ele vai dizer, faz assim. Não, mas ninguém diz para mim o que eu tenho que fazer porque eu sei. Não. Cristianismo é obediência, é rendição. Você é discípulo, você faz, você é um aprendiz, você vai fazer o que o mestre diz. Amém. Não tem nada de errado nisso. Amém. Não tem nada de pejorativo, nem vergonhoso alguém chegar e dizer, não faz assim, está errado, faz assim. Muito obrigado. Muito obrigado que tu me disse isso. Amém. Porque a pessoa que alerta e repreende, ela tira a pessoa, amém, do inferno muitas vezes. Bênção, amém? Ó, não faz assim. Não, como assim? Eu sei. Não. Graças a Deus, porque alguém nos corrige e diz o que tem que fazer. Não faz assim, faz assim. E o diabo joga em nós tudo aquilo. Tá vendo? Tu não sabe nada. Todos os teus anos de fé não servem para nada. Porque agora alguém vai dizer ainda para ti o que tem que fazer. E aí, ok? Esse é o cristianismo. Nós sempre vamos receber de fora o que tem que fazer. Seja do Espírito Santo de Deus, seja da palavra de Deus, seja da pregação, seja da voz direta de Deus, seja de um conselho de Deus. Amém. Da onde nós tiramos que isso é ruim, o que está errado? Isso é o cristianismo. Amém. Porque nós fizemos tudo errado e o mundo está porque nós seguimos os nossos próprios pensamentos. Nós nos estribamos nos nossos próprias lógicas e ideias e aí deu o que deu. Agora Deus diz assim, Deus veio e diz assim, eu vou guiar vocês pela nuvem, amém? Pelo meu Santo Espírito dentro de vocês, Ele vai ser o Consolador, Ele vai andar com vocês. Amém, isso é uma bênção. Amém. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então ele diz assim, eu vou abençoar todas as famílias da terra, vai chegar a bênção de Deus, vai chegar sobre o pessoal. Então aqueles que creem como o crente Abraão creu, ou seja, Deus falou, ele obedeceu, a bênção que estava sobre Abraão vai vir sobre a tua vida. Amém. E Abraão era bem abençoado. Amém. Amém. Ele diz assim, ora, tendo a Escritura previsto lá atrás, que Deus ia justificar as pessoas pela fé, ou seja, lá atrás, Deus já estava prevendo que os gentios iam ser salvos e justificados também pela fé. Ele já avisou lá dentro, as famílias da terra vão ser abençoadas, no caso nós, amém? Quando Deus falou para Abraão, ele estava olhando para mim, ó, lá no ano 2000 e tanto, vai nascer um rapaz. E ele estava olhando que se ele crê em Deus, como tu, Abraão, ele vai ser uma bênção, amém? E ele vai ser uma bênção e vai ser abençoado. É a mesma lógica. Deus falou, está disponível para aquele que colocar a sua fé. Amém. Eu creio, Deus, eu creio. Pré-anunciou o Evangelho. Em ti serão abençoados. Ou seja, nós estamos falando de bênção. A bênção é para ti, amém? Para mim, para todos que crerem, como Abraão creu, e obedeceram. Amém? Então você pode dizer assim, ó, essa palavra fé às vezes é difícil, ela é religiosamente colocada. Então, troca a fé por obediência. Amém? É simples. Amém? Obedece a Deus. Não precisa... Não, mas eu creio porque eu sinto. Não, assim, o inimigo rouba as palavras. A religião, ele sequestra as palavras, ele dá uma entortada e você fica confuso, porque, o que é isso? Você, não, obedece. Deus falou, obedece. A prova de que você crê é se você obedece. Então, quando Deus diz assim, não murmura, não murmura. Se você crê,
que Deus é bom e fiel, não murmura. Nunca mais. Amém. E você pode fazer isso, Deus, pela tua graça. Ninguém vai poder me achar um dia na vida e vai me achar murmurando. Senão vamos fazer uma brincadeira. Sério. E é assim que a gente cresce, irmão. Eu vou fazer. Oh, Deus. Eu sei que murmuração te incomoda, né? Pela tua graça, Deus. Ninguém vai me achar murmurando. Me ajuda nisso, Deus. E você o que agora? Você tem algo para trabalhar. Até que você se torne uma pessoa experimentada nessa arte. E você cresceu, assim. Isso é interessante, eu nunca vejo a pessoa murmurar. Assim, não é por acaso, ela tomou uma decisão de fé na vida dela. Como a pessoa diz, nunca vou botar um cigarro na minha boca, ou nunca vou fazer isso. É a mesma coisa. Eu nunca vai sair da minha boca. Jó fala assim, eu fiz uma aliança com meus olhos, eu não vou colocar meus olhos em outra mulher, senão na minha esposa. Fez uma aliança, ele estava com uma vara assim. Amém. Mas é isso. De modo que os da fé são abençoados. A gente pode dizer, os da fé, aqueles que obedecem a Deus, são abençoados com o crente Abraão. Outras palavras dizem assim, com o fiel Abraão. Porque ele era fiel. Então, Abraão foi abençoado, você crê em Deus e obedece que nem Abraão creu em Deus, você é abençoado. Ele mostrou como se faz. Aí você diz assim, eu quero a bênção de Abraão. Essa é o segredo, obedece a Deus. Amém. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo. E, meus irmãos, a bênção de nós tomarmos a ceia e Jesus dizer para nós assim, lembra disso, fazem isso em memória de mim, que eu resgatei vocês da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até vós e vocês recebessem o Espírito Santo. Amém. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, amém, chegasse a nós. Oh, meus irmãos, olha o que Deus fez. Jesus veio a nós, amém, pagou um preço alto, abriu o caminho de novo, para que agora o caminho está liberado, para que a bênção que Ele falou em Adão, em Abraão, agora você também pode ser alvo. Amém. Eu quero, amém, e você crê como Abraão creu, você obedece como Abraão obedeceu. Amém. A mesma bênção, a bênção que Deus pronunciou sobre Abraão, é como se Ele estivesse pronunciando sobre você. Amém. Você imagina que Deus, que a bênção de Abraão, amém, chegasse a nós, a bênção foi dada. E quem crê, é como se Abraão creu, você creu. Ele não faz acepção de pessoas. Abraão creu e recebeu. Você crê como Abraão creu, que foi o pai da fé, que ele mostrou como se faz na prática. Amém? É a mesma bênção. Amém? Deus falou lá atrás, o meu desejo é abençoar a tua vida. Para que a bênção de Abraão chegasse, então, agora Deus abriu o caminho para que agora você também pode. Amém. Imagina você, pensa um pouquinho, pondera nesse assunto. Ele diz assim, a mesma bênção que estava sobre Abraão, eu tenho acesso hoje, pela fé em Cristo na obra da cruz, e se eu obedecer e for fiel a Deus, amém, e me preocupar, e me envolver na minha vida, para ouvir a voz de Deus e obedecer a cada dia, a mesma bênção que Abraão ouviu e viu, a mesma bênção. A mesma bênção. A mesma
bênção, porque é o mesmo Deus, e o Deus continua pensando nisso. Ele olha para nós e diz: eu quero abençoar vocês. Amém? Isso é o que ele pensa. A voz de Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus, tudo o que ele fala, ele visa a bênção dos seus filhos. 1 Pedro 3. Versículo 8. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes. Então ele está dizendo assim, amém? Seja bonzinho, amém? Compassivo, amoroso, misericordioso, não pagando mal com mal. Nem injúria por injúria. Quando você for insultado, alguém te fizer mal, alguém, amém, te insultar, alguém, ele disse não. Antes, pelo contrário, abençoa. Abençoa. A pessoa te ofendeu. A pessoa, amém, você está cercado de coisas. Ele diz abençoa. E olha o que ele diz aqui. Pois para isso você foi chamado. Amém, que nem Abraão foi chamado. Sê tu uma bênção, abençoa. Eu te abençoei para você abençoar. Amém, nós precisamos cuidar o que sai da nossa boca. Tiago fala, cuida, como pode jorrar bênção e maldição da mesma boca? Amém. Nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Amém. Essa semente diz assim, sê tu uma bênção, eu te abençoo e seja uma bênção. Ele diz, o teu chamado, nós somos chamados, como o crente Abraão, como todos nós, para ser uma bênção. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Amém. Abençoa, amém? E ele diz assim, pois para isso foste chamados a fim de receberes a bênção por herança. Então, é interessante que, de alguma maneira, existe um chamado na nossa vida para sermos abençoados e para abençoar as pessoas. Amém? Nós fomos criados para isso. Então você pode dizer, eu fui criado para ser abençoado e criado para abençoar as pessoas. Amém? Esse é o coração de Deus para a minha vida. Então, de uma certa forma, e como você pode ser uma bênção, andar na bênção e ser uma bênção, você precisa ser obediente a Deus. Deus vai dizer. Amém. Ele vai falar coisas para nós, do que fazer, amém. Como essa é a nossa vida, nós dependemos da voz dele. Amém? Esse texto, assim, não... para não haver retaliação. Amém? Alguém fez, não haja retaliação com alguém que te tratou errado. Amém? Quantas pessoas tratam a gente errado? Para não retaliar. Amém? Agora não retaliar. Ele diz, tem uma versão que diz assim, paga com bênção o mal que te fazem. Porque isso foi o teu chamado. Você foi chamado para isso. Para não retaliar. Também retaliar, ele vai na mesma moeda, vai e volta. Ele diz assim, ao invés disso, paga as pessoas de volta com a bênção. Foi isso que Deus intentou desde o início e te chamou para fazer. E ao você andar na bênção e falar a bênção,
e pensar a bênção, agir bênção, é nisso que Ele vai te abençoar. Ele diz, tem uma tradução um pouquinho mais assim, nada de sarcasmo, né? Seja sério nesse assunto. Abençoa. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é abençoar. Nós somos abençoados para ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. E você vai andar na bênção. Então, quando Deus chama, o caso de Jó, ele diz assim, ora pelos teus. É um pouco... Em qualquer situação, momento da nossa vida, cuida o que sai da tua boca. Nós fomos criados para abençoar. Amém. Deus abriu a boca à nossa direção. Bênção. Deus amou o mundo de tal maneira que, sendo nós ainda pecadores, enviou seu Filho, palavra de Deus, abençoar. Benção. Eu quero andar na benção e eu quero ser uma benção. Esse é o meu chamado. Amém. Amém? Nós precisamos, de alguma maneira, ser ajustados na nossa jornada. Vou ler mais 2 textos e a gente conclui. O Salmo. Tem que me achar. Tem um salmo que eu queria ler. Se eu não me engano, é o 50. Os irmãos podem abrir ali. Salmo 94. Eu queria, de alguma maneira, concluir só fazendo esse comentário. O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Vou voltar um pouquinho, 94. Versículo 8. Atendei, ó estúpidos, daí que eu aprendi, que está escrito na Bíblia esse texto, esse termo. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo. E vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Deus criou o ouvido. Ok? Versículo 9. Aquele que fez o ouvido, acho que não está ouvindo. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? A pergunta, Deus que dá o conhecimento, acho que ele não sabe das coisas. E ele diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Nós precisamos chegar nessa conclusão. Os nossos pensamentos não são bons pensamentos. Os pensamentos de Deus são bons. Então ele diz assim, bem-aventurado é o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus. E Hebreus 12, bem-aventurado é o homem que Deus diz, não faz. Faz. E ensina, faz assim, faz assado. Então o salmista entende como algo positivo
ser corrigido, instruído. Amém. É bom? Faz assim, não faz assim. Hebreus 12. Versículo 4. Na nossa luta, se você leu o capítulo 12, o 11 fala dos heróis da fé, daqueles que obedeceram a Deus e viram coisas tremendas. Amém? Capítulo 12 diz, olhando tudo o que aconteceu, olha para trás. Diz, você também tem uma jornada. Deus tem coisas gloriosas a fazer. Amém? Ele diz, olhando essa nuvem de testemunhas. Vamos correr a nossa corrida. Amém? Então você olha e diz, eu tenho uma carreira a correr. Eu tenho as minhas decisões a tomar nessa semana. Eu tenho a minha decisão a tomar. Ele diz, lembra do que eles fizeram? Eles foram homens de fé. Eles obedeceram a Deus, mesmo que tudo dizia o contrário. Desembaraçando do pecado, da pressão, Amém. De tudo que nos assedia. Olha para Jesus, o autor da nossa fé. Amém. Por que você está olhando para Jesus? Ele vai falar com você. Amém. Ele vai dizer coisas. Ele vai instruir. Ele vai dizer, não faz isso, não faz aquilo. Ele é, amém, o nosso mestre. Você sabe o que significa discípulo de Cristo? Nós somos aprendiz. Nós vamos fazer o que Ele diz. Nós vamos levar adiante a missão que Ele tem. Nós vamos fazer o que Ele quer. Nós vamos aprender a obedecer a Ele. Amém. A fazer como Ele fez. E o que Ele fez? Ele obedecia ao Pai em tudo. Então o que nós, como discípulos de Cristo, na prática somos? Nós somos pessoas que obedecem a Deus diariamente. E ele diz assim, e a pressão, e fala de Jesus, considera Jesus, ele suportou tamanha oposição dos pecadores, ou seja, ele veio fazer o que Deus queria, mas a oposição era tremenda, amém? Porque nós vivemos num mundo que não pensa como Deus pensa. Ele diz, não te cansa, não desmaia, não te desanima, continua crendo em Deus. Ora, nessa luta, nós não chegamos até como Jesus chegou, até o sangue. Amém? Nós ainda não chegamos no ponto onde entregar a tua própria vida. Mas versículo 5 está dizendo, como filhos, ele está nos exortando. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. E disciplina a todo filho, a quem quer bem. Você lê esse texto em Provérbios 3. O Senhor disciplina aquele que Ele quer bem. Então, quando alguém disser para você, não faz isso, faz assim. Amém. É uma bênção. Amém. Não murmura, vamos crer em Deus. Deus é fiel. Amém. Nós precisamos aprender a ter um coração mais dócil quando Deus fala conosco. E você não resistir e nem questionar, mas receber como a voz de um Pai que nos ama e quer o nosso bem. E na obediência está a nossa bênção. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Amém. Pensa, nós somos filhos. Amém. Então, o autor está dizendo assim, pessoal, vocês já pararam para pensar que o Deus, Criador do céu e da terra, deseja a bênção, o teu bem, Ele te ama,
E Ele te trata ao te disciplinar, ao te dizer, não faz assim, faz assado, cuida disso, não vai aqui, não faz assim, não quero que faça assim. E você obedece, vocês não estão entendendo, vocês têm um Pai que está envolvido na vida de vocês para o bem de vocês. Graças a Deus. Amém? É uma bênção ter alguém que fala que nos corrige. Uma das grandes bênçãos que nós temos é ter a Deus que, como Pai, não faz assim, faz assim. Uma grande bênção. Pois que filho há que não seja corrigido pelo Pai, que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, e agora ele fala só sobre isso, corrige, faz, não faz, ele diz, vocês não são bastardos, não são filhos. O que ele está dizendo? Que o filho, ele está debaixo da cobertura do pai quando ele está sob correção. Ou seja, não existe filiação a Deus. O que valida a nossa filiação é que nós estamos sendo corrigidos constantemente por nosso Deus. Isso é o que valida que eu sou filho. Amém? Então imagina assim, para nós concluirmos, ouvir a voz de Deus e obedecer é a base que valida que você é filho de Deus, que você pertence a essa família gloriosa. Paulo usa essa expressão, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são os filhos. Ou seja, o filho, ele é guiado por alguém, ele é dito, você faz isso, o Espírito Santo fala, você faz assim, você faz assado, você vai para cá, você vem para lá. Amém. Então, a ideia que o inimigo jogou dentro do nosso coração, da independência, ninguém diz o que eu tenho que fazer, eu sei o que é, porque eu sou isso, não existe. No reino de Deus, nós somos filhos. E o nosso Pai, Ele fala conosco, Ele nos corrige, Ele nos exorta. Quando Paulo está instruindo a Timóteo, ele diz, Timóteo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempos onde eles não vão dar valor e não vão dar ouvido à sã doutrina. Então, o que é que te faz ficar dentro da cobertura da família da fé e da bênção de Deus? É ter alguém que te corrige continuamente. É a barreira que tem. Amém? Então, o que acontece? Olha só, o filho pródigo. Quando ele decidiu, eu não quero a lógica da casa do meu pai, ele saiu debaixo da bênção. Então, onde está a bênção de Deus? A bênção de Deus está na casa do meu pai. Ele é o pai, ele é o Senhor. E ele, como pai, ele corrige a sua família, a família da fé. Amém? Então, o que é a prova de que você pertence? Bem, o espírito de rejeição que existe no mundo é porque o mundo faz o que quer. E não tem ninguém para dizer que ama ao ponto de dizer assim, não faz isso não é bom para ti. As pessoas, o inimigo, de tal forma, bagunçou com a lógica da humanidade, diz que a minha independência mostra o meu valor. Não. O fato de você não querer se sujeitar mostra que você não pertence a ninguém, você está atirado por aí. Amém? Quando você tem alguém que se importa, a Bíblia fala assim, que Deus se importa ao ponto de nos tratar e lidar conosco, e nos visitar e nos corrigir. Amém? O que é o homem para que tu gastes teu tempo dizendo, não faz assim, porque eu tenho algo glorioso a fazer, eu estou te forjando. Amém? Nós devíamos acolher melhor, com alegria, a correção de Deus. Amém? Então, cada manhã nós temos a oportunidade, cada manhã, de dizer, Deus, fala. Vai ter coisas que Ele vai dizer que você não vai gostar. É nesse sentido. E vai ter coisas que você vai dizer assim, Deus, eu não faço sentido nenhum, porque não conheço. Vai ter coisas que Ele vai dizer que você vai achar maravilhoso. Graças a Deus, Deus falou algo comigo. Amém. Esteja disposto a obedecer a Deus. Amém. Porque isso é um sinal de que você pertence à família da fé. Amém. Quando você está vivendo uma vida e ninguém te corrige, significa que você não está debaixo de ninguém. Você está tirado. Amém. Você não pertence a ninguém, porque o fato de você ser corrigido é porque você pertence a um grupo, com regras. Amém? E o grupo que nós estamos dizendo,
eu vou me associar ao grupo tal, ao banco tal, ao clube tal, à sociedade tal. Existem regras de funcionamento. Quem não gosta de regras e de ser corrigido, de dizer o que fazer, não está em lugar nenhum, está solto e não tem ninguém. E nós temos o privilégio de termos o Pai e pertencemos, é uma bênção, é isso que quebra, a obediência quebra todo o espírito de rejeição. Puf. Eu tenho um Pai que se importa comigo ao ponto de me corrigir. E o ser humano é uma das coisas talvez mais trocadas que o inimigo fez. É o amor de Deus por nós, que vai até o limite para corrigir a gente. É a maior prova do amor de Deus, ele diz assim, não, eu estou forjando algo na vida de vocês. Amém? É uma bênção ser corrigido por Deus. Amém? É uma bênção estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. E é isso que significa do governo da voz de Deus, da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da igreja, da autoridade do governo do reino de Deus. É uma bênção. O que significa isso? Que você, ao se submeter ao governo de Deus, você faz parte do reino de Deus. Você está dentro. Amém? E você é candidato à bênção.